O episódio mais escutado do podcast até hoje é o caso da Nair Galarza, a argentina mais jovem a receber prisão perpétua no país. Gente, esse caso é absurdo e eu vou contar pra vocês hoje. A Nair era uma menina muito popular no meio dela, ali dos adolescentes, e ela era aquela jovem padrão, né? Tipo, bonita, fazia trabalhos como modelo e tudo mais. E ela, na época, estava namorando o Fernando Pastorizzo. O Fernando, ele era descrito por muitos como um cara super tranquilo, super gente boa, gentil. Realmente, todo mundo fala muito bem dele. Porém, os dois juntos, eles tinham um relacionamento bem conturbado. E eles estavam sempre indo, voltando, terminavam o relacionamento e voltavam. Principalmente pela Nair, tá? A Nair era uma pessoa que ela gostava desse negócio de brigar e reatar o relacionamento. Ela, inclusive, dizia que, enfim, isso deixava ela mais animada com o relacionamento. E esse relacionamento, esse vai e vem, durou por cerca de 5 anos. Porém, gente, no dia 29 de dezembro de 2017, o Fernando ele foi encontrado morto com 2 tiros. E aqueles tiros de curta distância, né? Que é quando a pessoa está muito próxima da outra. Normalmente feito ali em vingança e etc. E esse tiro foi um nas costas e o outro no peito, em uma rua de Entre Rios, na Argentina. Mais tarde, ainda naquele mesmo dia onde tudo isso estava acontecendo, a Nair postou uma foto com o Fernando no Instagram, nos stories, que era uma mensagem para ele. Ela dizia o seguinte: 5 anos de idas e vindas, mas sempre com o mesmo amor. Eu te amo pra sempre, meu anjo. Logo depois, a Nair ela foi dar o seu depoimento à polícia e ela acabou confessando o crime, dizendo que eles tinham tido uma briga na noite anterior e que esse disparo teria sido acidental. Disparo não, eu errei. São disparos acidentais. Porém, o caso começou a se complicar quando a Nair ela mudava muito as versões dela, né? Nessa versão, primeiro, ela disse que o disparo tinha sido acidental, os disparos teriam sido acidentais, enquanto ela estava na moto e a arma tinha caído do bolso dela. E aí, depois, ela continuou mudando a versão. Como, por exemplo, uma outra versão, ela disse que, na verdade, o relacionamento dela era abusivo com o Fernando e que ele era agressivo. Só que aí, vários amigos e familiares e pessoas que conheciam o casal negaram essa versão dela, porque, de fato, quem manipulava o Fernando era a Nair, e ela é quem tratava ele bem mal, por sinal. A maior reviravolta desse caso, gente, ocorreu em 2022, quando a Nair afirmou que, na verdade, quem teria feito isso era o pai dela, o Marcelo Galarza. Então, teoricamente, de acordo com ela, ele seria o assassino. Segundo ela, depois de uma discussão, o pai dela teria seguido os dois de carro, e aí ele teria atirado em Fernando. A Nair afirmou que ela assumiu a culpa para poder proteger o pai e ele disse que iria confessar depois, só que ele nunca teria feito isso. O Marcelo Galarza, ele diz que ele é inocente, ele nega essa acusação e ele também disse que na época ele chegou a considerar, quando aconteceu o crime, em 2017, ele chegou a considerar se declarar culpado, assumir a culpa para poder ajudar a filha, né, na época do crime. Apesar desse depoimento, a Nair continua cumprindo a sua prisão perpétua, enquanto ainda está rolando ali as investigações sobre essa acusação, né, do pai dela. E agora, em 2024, nesse ano, foi lançado um filme sobre o caso, esse filme aqui, ó. E no filme, a Nair ela é interpretada pela atriz Valentina Zenere, da série Elite. E segundo o jornal La Nación, a Nair recebeu $50 mil pela venda dos direitos da sua história. E aí o dinheiro, teoricamente, teria ido para a mãe dela, para a família dela, mais especificamente para sua mãe. O filme recebeu algumas críticas por romantizar a história da Nair e também, teoricamente, aí, de acordo com essas críticas, teriam distorcido um pouco os fatos. Gustavo, o pai de Fernando Pastorizzo, né, da vítima, declarou ao La Nación que considera esse filme um absurdo, afirmando que ele retrata a Nair como uma vítima. Para ele, Nair é uma psicopata e o seu filho sofreu inúmeras violências na mão dela, algo que precisa ser lembrado. Então é isso, gente. Eu ainda não assisti esse daqui. Se alguém já assistiu, se alguém quer assistir agora, me contem aqui nos comentários. Mas o caso tá lá no podcast Casos Reais. Então, se você ainda não foi assistir esse episódio, vai lá no podcast que você vai saber de todos os detalhes. Aqui foi um simples resumo dessa história. Tem muita coisa sobre esse caso. Então, vai lá no podcast que você vai escutar tudo sobre esse caso.